sobre configurações de página, eu poderia alterar o tamanho da página. Eu estou com o tamanho A4 e quero agora tamanho ofício. Pronto, já aumentou o tamanho da página. Agora eu quero o tamanho carta, já diminuiu porque o tamanho carta é menor, e volto a escolher novamente o tamanho A4. O usuário também pode personalizar o tamanho da página clicando em mais tamanhos de papel. Então cliquei em tamanho, mais tamanhos de papel, e agora ele permite definir qual é a largura e a altura do tamanho da página, de acordo com a necessidade do usuário. Outro elemento que nós temos no grupo Configurar Página é chamado de colunas. Através do recurso colunas, o usuário pode definir trabalhar com uma, duas, três ou mais colunas no documento. Eu vou escolher trabalhar com 2 colunas e percebe que agora eu estou digitando o meu texto em 2 colunas. É possível também que no mesmo documento tu possa trabalhar com colunas diferentes. Para isso, tu pode selecionar um texto e definir que naquela parte do texto tu quer um padrão diferente de colunas. Vamos observar isso. Por exemplo, eu estou digitando esse texto em uma coluna. Percebe? Todo o texto aqui digitado em uma coluna. Se eu selecionar uma parte desse texto e escolher colunas e agora definir 2, percebe que então ele inseriu para essa parte do texto selecionado 2 colunas. E no restante ele manteve uma coluna. Aí tem um ponto importante para ser debatido. Quando o usuário seleciona um texto, como no meu caso, e deixa uma parte com uma coluna, outra parte com 2 colunas e depois volta a constar uma coluna, o que o Word fez nesse caso? Para permitir diferentes configurações de página ou diferentes formatações de coluna, como a gente fez nessa página, o Word teve que inserir automaticamente quebras de seção. Isso ele fez automaticamente, porque ele só consegue fazer configurações de páginas diferentes no mesmo documento se ele realizar isso em diferentes seções. E muitas vezes o usuário não cria novas seções para o documento. Então o próprio Word, nesse caso, tem que criar novas seções. Foi o meu caso. Automaticamente o Word, para permitir formatar o documento, uma parte com uma coluna, outra parte com 2 colunas e outra parte de volta com uma coluna, ele mesmo teve que criar diferentes seções para esse documento. Então, vou repetir, quando o usuário seleciona uma parte do texto e altera a formatação de colunas, automaticamente o Word vai inserir quebras de seção para permitir essa formatação diferenciada, nesse caso, nessa mesma página, certo? Isso é importante a gente lembrar. Bem, realizamos a formatação de colunas no meu documento, deixei de volta como estava antes. Observa que nós temos também a possibilidade de, através de um botão chamado Quebras, repetindo, na guia layout da página, grupo Configurar Página, encontramos um botão chamado Quebras. E aqui nós temos vários tipos de quebras que nós podemos escolher. Nós temos quebra de página, quebra de coluna e quebra automática de texto. Nenhuma dessas 3 quebras, página, coluna ou quebra automática de texto, criam novas seções. Mas nós temos também aqui as quebras de seção. Essas sim permitem ao usuário criar novas seções, permitindo fazer diferentes configurações de página. E dentro das quebras de seção nós temos próxima página, contínuo, página par e página ímpar. Vamos usar cada uma dessas quebras para perceber a prática. Então vamos lá. Começando. Estou digitando um texto e quero partir para a próxima página. Vou clicar no botão quebras e escolher quebra de página. Bom, pronto. O cursor agora foi para a próxima página e eu passo a digitar o meu documento a partir da próxima página. Isso é o que chamamos então de quebra de página. Colocar o ponto de inserção na próxima página. Se agora eu escolher quebra de coluna, a ideia de usar esse recurso é quando nós temos formatação com mais de uma coluna. Então, primeiro, para demonstrar, eu vou clicar em colunas, escolher 2, e agora eu estou digitando nessa primeira coluna. E eu gostaria de digitar na próxima coluna. Então, cliquei no botão quebras, escolhi coluna, e ele já colocou o ponto de inserção na próxima coluna. Porque o botão quebras, com a escolha coluna, coloca o ponto de inserção diretamente na próxima coluna, como a gente realizou. Temos também a opção quebra automática de texto, na qual ele coloca o cursor na próxima linha, mas ainda dentro do mesmo parágrafo. Como é que a gente sabe que é o mesmo parágrafo? Vamos acompanhar a prática. Quando nós clicamos na guia página inicial, nós podemos ativar um recurso chamado numeração, aqui no grupo parágrafo. Quando tu clica no botão numeração, ele apresentou a primeira numeração do parágrafo 1.
Se agora eu pressionar Enter, surge o número 2 para digitar o segundo parágrafo. Mas vamos imaginar que agora tu quer digitar na próxima linha, mas ainda dentro do parágrafo 2. Então tu vai clicar na guia layout da página, nas quebras, escolher quebra automática de texto. Ele colocou o cursor na próxima linha, mas ainda dentro do parágrafo 2. Agora sim, se tu quiser parágrafo 3, tu pressiona Enter, e aí sim ele faz a quebra de parágrafo para o item 3. Então a quebra automática de texto permite ao usuário colocar o ponto de inserção na próxima linha, mas ainda dentro do mesmo parágrafo. Porque se tu pressionar Enter, Enter é quebra de parágrafo. Ele também vai para a próxima linha, mas já num novo parágrafo. Por isso é tão interessante usar a quebra automática de texto. Ok? Bem, vamos fazer aqui as operações que eu realizei e agora vamos trabalhar com as quebras de seção. Aqui na guia layout da página, clicando no botão quebras, nós temos quebra de seção próxima página. Percebe? O ponto de inserção também foi para a próxima página. Mas como agora é uma nova seção, já que eu cliquei em quebra de seção próxima página, essa nova seção pode ter diferente configuração. Então, para essa página que pertence a uma outra seção, eu posso agora, por exemplo, clicar na orientação paisagem e ele altera só a orientação para essa página. Então, a página que está na seção 1, que é a página 1, ficou orientação retrato. E a página que está na seção 2, que é a página 2, ficou com orientação paisagem. Isso porque, em relação aos conceitos do Word, cada seção pode apresentar suas próprias configurações de página. Por isso nós criamos quebras de seção. Uma quebra de seção próxima página cria uma nova seção a partir da próxima página. Mas nós temos outras quebras de seção também. Vamos acompanhar aqui na prática. Quais são elas? Tu vai observar que nós temos também a quebra de seção contínuo, que permite criar uma nova seção na mesma página. E aí, como é uma nova seção, agora eu posso definir para essa nova seção, por exemplo, 2 colunas. E aí, nessa nova seção, eu fico com 2 colunas, enquanto a seção anterior, que é a que tem o primeiro parágrafo, continua com 1 coluna. Então, quando nós falamos de quebra de seção contínuo, é porque nós queremos criar diferentes configurações de página na mesma página. A quebra de seção contínuo cria uma nova seção, mas dentro da mesma página, como a gente observou na imagem aí do exemplo também, ok? E finalmente temos as quebras de seção página par, que cria uma nova seção na próxima página par, e a quebra de seção página ímpar, que permite a criação de uma nova seção a partir da próxima página ímpar. Isso tudo relacionado às quebras, certo? Outro recurso que nós também temos aqui dentro do grupo Configurar Página, da guia Layout da página, se chama números de linha, que como o próprio nome diz, quando ativado, e é o que eu vou fazer agora, passa a numerar as linhas desse documento. Percebe? Eu estou digitando meu documento e ali aparece então linha 1, 2, 3, 4, agora 5. Quer dizer, ele vai numerando as linhas. Essa numeração de linha pode ser contínuo, numerando do início ao fim do documento com a mesma numeração de linha. A numeração de linha pode reiniciar cada página do documento, assim como também pode reiniciar cada seção. Outra coisa, o usuário pode selecionar um determinado parágrafo, se ele desejar, e então clicar em números de linha e suprimir a numeração de linha no parágrafo atual. Por isso chama numeração de linha, porque nós podemos então numerar as linhas da página ou as linhas das páginas. E também podemos aqui ativar um recurso chamado hifenização. Hifenização, quando é automático, observa, eu vou ampliando aqui o tamanho desse texto até ele realizar uma hifenização automática. Olha lá, aulas, concur-SOS. Quer dizer, ele acabou de criar uma hifenização automática, sem que o usuário precise ficar manualmente criando padrões de hifenização. Novamente eu vou clicar na guia layout da página, hifenização, nenhuma. E agora ele tirou o processo de hifenização daquele documento. Isso tudo tu encontra dentro do grupo Configurar Página, da guia Layout da Página.